Sempre agradecendo a Jesus, a espiritualidade pela oportunidade e essa casa de amor que nos recebe com tanto carinho aqui. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre as moradas que o Pai nos reservou, nos reserva. E nas palestras, assim, eu gosto muito de ouvi-los também. Então, se alguém quiser falar, contribuir, são bem-vindos, ok? Vamos lá? Capítulo 3 do Evangelho. Eu queria fazer, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos daqui leram as obras básicas? Então fica o convite para lerem as obras básicas. Eu sei que muitos, quando chegam aqui na doutrina, vêm muitas vezes pelos romances, que são belíssimos de fato, são muito bons também. Mas as obras básicas, elas nos trazem o consolo, a explicação, a resposta a tantas coisas que a gente ainda traz, tantas dúvidas. Quando a gente lê as obras básicas, a gente tem tudo ali. E a gente se aproxima mais ainda de Jesus. Então, fica o convite. Ok? Vamos começar? Pluralidade dos mundos habitados. Na opinião de vocês, quando a gente fala em pluralidade de mundos, a gente está falando do mundo espiritual ou do mundo físico ou dos dois? O que vocês acham? Dos dois, né? Então vamos ver que os dois, muito bem. Nós vamos ver que os planetas são habitados ou pelos dois ou pelo espiritual. Vamos lá? Vamos começar com ele, claro, Jesus. A frase dele: na casa de meu pai há muitas moradas. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Ela é interpretada pela doutrina como a revelação de um universo vasto e habitado. Inúmeros mundos servem como escolas de progresso para os espíritos em diferentes estágios evolutivos. Olha aí. A resposta está vindo aí para a gente. Eu sei que algumas pessoas não aqui, mas tem muitas pessoas no mundo que pensam que a Terra é o único lugar habitado, né? Tem gente que pensa isso. Imagina Deus na sua infinita sabedoria, bondade, amor, faz um universo desse maravilhoso, talvez outros universos também, a física está tentando descobrir isso aí, e aí de repente ele olha para o nosso planetinho minúsculo e diz assim, esse aqui vai ter vida. Só ele, os outros não. Seria um desperdício na obra, não seria? Então, vamos começar a olhar para essa direção e pensar o que pode estar acontecendo. O que será que Deus planejou para todos nós? Qual é a esperança que nós podemos ter quando nós sairmos desta encarnação atual para uma próxima vida, a vida espiritual e a próxima encarnação? Será que vai ser na Terra? Será que tem que ser na Terra? Vamos descobrir isso aí. Os diferentes mundos habitados, escalas evolutivas dos espíritos. Vamos lá. Começando pelo mundo primitivo. Vocês reconhecem essa foto como o passado da Terra? Conseguem reconhecer? Mundo primitivo. Vamos ver umas características? A vida é simples e predominantemente material. Posso considerar que a matéria é bem densa no mundo primitivo? Que é bem pesado. Imagina encarnar no mundo primitivo. Vocês acham que é leve ou é difícil? É difícil, né? É pesado. Predominam os instintos e as necessidades básicas. Instinto. Eu vou lá e faço, eu penso depois. Né? Eu vou somente me satisfazer as minhas vontades. Depois eu penso. Esse é o instinto. Os espíritos ainda são muito ignorantes e pouco desenvolvidos moral e intelectualmente. Servem para as primeiras experiências reencarnatórias. Aprendizado inicial da alma em ambiente simples
para o despertar da consciência. Olha como Deus é maravilhoso. Todos nós fomos criados simples, né? Ignorantes, e tivemos que aprender, caminhar. Todos. Eu sei que tem algumas pessoas que pensam assim, mas eu acho que Jesus, né? Não, ele foi diferente. Não, ele foi como a gente. Foi criado no mundo, foi criado da mesma forma que nós, passou por todas essas etapas. A diferença são as escolhas. As escolhas que ele fez, o caminhar dele é diferente. Por que é diferente? Porque são as nossas escolhas que vão dizer quanto tempo a gente vai ter que ficar em cada um, como é que a gente vai aproveitar essa oportunidade. Então vamos seguir. Agora vem, eu acho que vocês vão reconhecer. Estamos aqui ainda caminhando para a regeneração, mas ainda estamos um pouco aqui, não estamos? Aqui? Tá. Mundos de provas e expiações. O mal ainda predomina sobre o bem. Eu acho muito legal ele escrever assim. O mal ainda predomina sobre o bem. Porque a gente precisa entender que o mal existe. Eu só consigo combater algo que não está me fazendo, que não é legal dentro de mim, alguma índole má, quando eu reconheço que existe o mal. Se eu transfiro isso para o outro, eu nunca vou conseguir trabalhar dentro de mim as minhas mazelas, as minhas dificuldades. Então, no mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina sobre o bem. Por isso que a gente vê ainda tantas lutas, tantas guerras, tanta violência. E às vezes a gente fala assim, nossa, a gente lê as obras do Divaldo e fala, meu Deus, como é que a gente vai chegar em 2057 já iniciando a regeneração, regenerado? Não, não é possível. Mas a espiritualidade é muito sábia. Vocês viram como o mundo está acelerando rapidamente? Vocês notaram isso? Quem nasceu aqui na década de 70, como eu, na década de 80, nós viemos do mundo analógico e agora estamos entrando na era das IAs. A gente nem, quando a gente sonhou aparecer nos telefones celulares, agora a gente está entrando na IA. Vocês viram a rapidez como tudo isso está vindo? Mas isso é tecnologia. Sim, mas também está vindo muita coisa nova. As pessoas estão sendo mais ouvidas, as pessoas estão falando das suas emoções, dos seus sentimentos. É um caminhar. Muitas pessoas pensam que esses mundos acontecem de uma hora para outra, né? Essas evoluções. Não, é um processo, é um início. Então, nesse mundo de provas e expiações que a gente ainda está um pouquinho, a gente precisa lembrar que são mundos de lutas, dificuldades, sofrimentos e desafios. Os espíritos reparam erros do passado e desenvolvem virtudes. Egoísmo, orgulho e paixões são predominantes. A Terra é um mundo de provas e expiações, caminhando para a regeneração. É um ambiente de aprendizado por meio da dor e da superação, visando a renovação interior. Vocês concordam que a dor, de vez em quando, quase sempre, bate na nossa porta? Muitas vezes foi a dor que nos trouxe até aqui. Ou que nos levou para outros lugares para buscar ajuda. Não é isso? Então, a dor, ele é uma forma que Deus tem na sua misericórdia de dizer, ei, tem um problema aqui. Está acontecendo alguma coisa. Seja no campo da saúde, ou seja no campo das emoções. Porém, ele fala de sofrimento. O que é o sofrimento? O sofrimento é aquela minha revolta interna com a dor que eu estou sentindo. É aquele não aceitar a dor. É aquele lutar contra. É aquele querer que as coisas sejam do meu jeito. Então, a dor ela é necessária no momento que nós estamos. Mas o sofrimento é opcional. É uma escolha. Ou melhor, é uma decisão de mudança. Eu posso ter a dor, mas eu posso escolher conviver com ela e ficar bem ou buscar o tratamento para essa dor, evitando o sofrimento. Dá para entender mais ou menos?
Quando eu começo a fazer esse caminho que ele coloca aqui, de superação, de resiliência, eu estou me preparando para o mundo de regeneração que vem aí. Vocês concordam? Eu estou começando o meu preparar para o mundo de regeneração. Mas é fácil? Não é. É fácil falar, mas quando a gente vive, dói, né? Mas o caminho a gente está tendo. A ferramenta a doutrina nos apresenta. Vamos seguir. Aí vem aquele mundo que todo mundo está doido para chegar, né? Mundo de regeneração. E aí, quando a gente vê sobre esse mundo, a gente fala, nossa, que legal, tô doida, será que eu chego lá? Sabe quando minha avó está encarnada? Para mim também sofrer um pouquinho. Não que no plano espiritual também a gente não viva isso, mas será que eu vou curtir isso com a minha família, esse mundo de regeneração? E aí algumas pessoas falam assim para mim, ai, que bom, né? O mundo de regeneração não vai ter mais guerra, não vai ter mais maldade, não vai ter mais nada. Eu falo, opa, a natureza não dá saltos, né? Tudo é um processo. Então, ó, mundo de regeneração. O bem começa a predominar sobre o mal. Ele não está dizendo aqui que o mal não existe. Ele está dizendo que o bem predomina sobre ele. Fase de transição para uma sociedade mais justa e fraterna. Transição. A maior compreensão das leis divinas e prática do bem. Ou seja, no mundo de regeneração, as pessoas pensam antes de agir bem mais que em provas e expiações. E no primitivo era muito pior, porque a gente agia e nem pensava. Provas e expiações, às vezes a gente age, mas depois se arrepende e pensa. No mundo de regeneração, a gente vai pensar antes de agir. Então, eu vou praticar mais o bem, porque a minha consciência vai estar mais ligada a Deus. Vocês concordam? Menos egoísmo, violência e sofrimento moral. Ele está falando menos. Ele não está dizendo que não vai ter. Ele está dizendo menos. Diminui. Os espíritos ainda têm imperfeições, mas procuram viver de acordo com a lei de Deus. Ambiente de renovação moral, onde a justiça e a solidariedade se tornam mais presentes. E aí fica sempre o convite para a prática do bem. Às vezes as pessoas assim, falam assim, ai, poxa, olha, eu faço tanta coisa na casa espírita ou na minha igreja, onde for, eu vou lá, eu participo de 5 missas, eu participo de 3 palestras, eu tomo passe, né, 4 vezes na semana, tem os papapasse, né, porque o espírita também tem papapasse. Eu faço tanta coisa e aí tá tudo errado na minha vida. Mas o mais importante, talvez a pessoa não esteja fazendo a caridade. Às vezes nem precisa você estar em uma religião específica. Aliás, não precisa, porque fora da caridade não há salvação. É o amor, é a dedicação, é a caridade que faz a diferença. E essa caridade começa dentro de mim. Se eu procurar fazer a caridade comigo, eu vou conseguir passar isso para o outro. Mas se eu for duro comigo, se eu for exigente comigo, perfeccionista comigo, dificilmente eu vou conseguir passar uma coisa melhor do que isso para o outro. Porque a gente só dá o que a gente tem. Então a caridade começa comigo. Ah, mas o que isso tem a ver com o mundo de regeneração? Tudo. Como é que eu vou ser mais solidária se eu não praticar a caridade? A caridade também é um pensamento, é uma oração, é o não desejar o mal ao meu próximo, mesmo aquele que me prejudicou muito. Isso tudo é caridade. Isso tudo faz parte da solidariedade. Então, o mundo de regeneração é um mundo em que eu estou mais distante do mundo primitivo e estou um pouco mais próximo do mundo melhor, do mundo feliz. E aí a gente vai para o mundo que eu acho que todo mundo aqui logo, logo está chegando. Vamos pensar positivo, né, gente? Com fé. Mundos felizes.
Esse aí, calma que ainda tem um outro, mas esse aí é habitadas por espíritos bastante adiantados moralmente. Bastante adiantados. Preste atenção. Predominam a fraternidade, o amor, a justiça e a paz. As necessidades materiais são reduzidas e os sofrimentos são mínimos. Aqui é interessante fazer um parênteses. Em algumas obras, se coloca que Júpiter seria um planeta feliz, ok? Vamos colocar aqui. E que, tanto com o plano espiritual, quanto com o plano material. Mas vamos lá, ele está falando, né? Necessidades materiais reduzidas. Vamos para a gente conseguir entender melhor, eu acho que é interessante a gente fazer uma analogia aqui. Vamos imaginar que o mundo primitivo e provas e expiações seja como vamos falar de estados de matéria, ok? Seja como o gelo. Imagina o gelo. O gelo a gente não toca, a gente não vê, a gente botar no rosto, a gente sente o gelo. Por quê? Porque as moléculas ali estão mais coesas, mais juntas, né? Menos dispersas. Quando a gente vai para água no estado líquido, a gente consegue pegar água no estado líquido? Não, porque as moléculas estão um pouco mais dispersas. Seria mais ou menos ali um mundo de regeneração. No mundo feliz, é como se fosse o vapor de água. Se a gente estiver num ambiente aberto, a gente consegue ver o vapor de água? Não. Mas ele está ali? Ele está independente da gente estar vendo? Vocês concordam com isso? Eu consigo pegar nele? Não. Mas ele está lá? Ele existe. Estados da matéria. Quando a gente estuda isso em ciências, na escola, a gente às vezes não associa a nós. Mas nós somos matéria. Nós estamos matéria enquanto encarnados. Então, talvez, aí a gente está fazendo aqui se eu sair de um foguete daqui lá em Júpiter, achar que eu vou conhecer o mundo feliz lá do pessoal de Júpiter, eu vou chegar lá e dizer, ué, aqui só tem vapor, não tem nada, cadê todo mundo feliz de Júpiter? Eles estão num estágio totalmente diferente do que eu estou vendo. É como se fosse um vapor de água. É um estado da matéria que a gente chama na física quântica de quintessencial. E por que isso é importante? Para eu entender que a matéria é densa em mundos primitivos e quanto mais eu vou evoluindo, as minhas necessidades materiais vão diminuindo e automaticamente a minha matéria vai ficando menos densa. Então, ainda existe matéria, sim, mas ela é uma matéria diferente do que a gente consegue conceber hoje. Mas que a física quântica já aborda isso de uma maneira natural. E eu estou citando a física quântica porque ela não vem para negar o que a doutrina está falando, muito pelo contrário. Ela vem para confirmar o que a doutrina já nos dizia há muito tempo. E aí ele fala que os espíritos trabalham pelo bem comum e pelo progresso de todos. Ou seja, é óbvio que o egoísmo aí praticamente não existe. Porque os espíritos pensam em todos, somos todos uma grande fraternidade, somos todos irmãos. Então, os mundos felizes, eu imagino aqui que seja talvez a meta de vocês aí, né? Que o próximo acho que vai demorar para a gente mesmo, né? Olha aí, ambiente de felicidade onde reina o amor e a harmonia, fruto do adiantamento espiritual. E agora o próximo, que são os mundos celestes ou divinos. Esse aí eu acho que vai demorar um pouquinho para a gente. Vamos ter esperança, só um pouquinho que vai demorar. Esse aí é né? Os mundos celestes, a matéria já não precisa mais, porque não há mais necessidade de encarnação. Então, os espíritos já vivem naquela, né? Mas trabalham muito, porque às vezes a gente pensa assim, aí, quando chegar nesse mundo aí, eu vou botar uma rede, vou ficar lá só curtindo aquela energia de amor e só. Aí você vai trabalhar pelo bem, pelos orbes, pelo teu sistema solar onde você estiver inserido. É aí que você vai correr atrás.
Esse mundo celeste divino é habitado por espíritos puros, que alcançaram a perfeição relativa. Porque a perfeição total é de quem? De Deus. Não existem provas, expiações nem sofrimento. Olha que maravilha. O bem reina de forma absoluta em plena união com as leis divinas. Morada de espíritos que atingiram o mais alto grau de evolução. Calma que a gente chega lá. Vocês recebem esses telefonemas de TIM, essas coisas, meu Deus, desculpa, gente, tocou aqui. A infinita sabedoria divina. Os espíritos superiores revelam que todos os globos no espaço são habitados. E agora, hein? Aquele pessoal que acha que só tem vida na Terra. Demonstrando a sabedoria de Deus. Lógico. Deus é uma sabedoria plena. Como é que ele vai criar tudo essa maravilha que a gente vê só para nós aqui ficar fazendo guerrinha uns com os outros? Essa pluralidade oferece múltiplas oportunidades de progresso, eliminando a ideia de condenações eternas e destacando a evolução através da reencarnação, ou seja, nos trazendo esperança. Porque é importante ressaltar que a grande maioria, né, dos globos existe vida encarnada e desencarnada, mas alguns somente desencarnada. O mais importante também é a gente lembrar que, quando nós desencarnamos, dependendo da sintonia vibratória em que nós estivermos, do merecimento, é claro, nós vamos para locais na erraticidade, no plano espiritual, né? Que podem ser colônias, quem tiver esse merecimento, né? Ou regiões umbralinas também. Mas é bom fingir que vamos todo mundo para as colônias, né? Que é o que a gente quer, né? A gente está batalhando por isso, a gente chega lá. E aí as colônias são belíssimas, né? São lugares maravilhosos. E acho que há muitos aqui já leram Nosso Lar. Nosso Lar, eles falam que no livro, até o Emmanuel comenta, o André Luiz comenta que na verdade é saída de umbral, né? Você imagina, ainda não é nem uma colônia das tops, mas já é maravilhosa. Então, eu fico imaginando quando a gente consegue estar lá nesses lugares maravilhosos, como deve ser difícil chegar assim, ei, fulano, está na hora de você voltar. Sabe aquela pessoa que teve muita dificuldade com você? Tu nem sabe, vai ser tua esposa, vai ser teu filho. Topa, vamos lá para a gente poder sanar todas as diferenças e numa próxima vir melhor ainda? Aí a gente fala, tem que ser, vamos lá. Então, olha como Deus é maravilhoso para a gente, que dá a oportunidade para a gente estar com aqueles que a gente ama e com aqueles que a gente tem dificuldade. As moradas no plano espiritual. Quando eu desencarno, o meu espírito vai residir em regiões compatíveis com o meu estado moral e vibratório, aquilo que a gente comentou agora. A felicidade e o sofrimento no pós-vida são consequências naturais das escolhas feitas em vida e não punições arbitrárias. Importante isso. As minhas escolhas. O céu e o inferno de Kardec ilustram que o destino espiritual reflete o mérito e a evolução individual. Mérito e evolução. Todo mundo aqui, eu acho que deve ter lido Nosso Lar, ou assistiram um filme, Nosso Lar. Se não assistiram, não leram, assistam. É um filme, um livro maravilhoso. Amplificando a compreensão espírita, Nosso Lar, que se tem agora, descreve colônias espirituais organizadas, evidenciando a existência de variados planos de vida após a morte. E tem um livro também muito interessante da obra espírita, que é Carta de uma Morta, da mãe do Chico, Maria João de Deus. Relatos psicografados sobre a continuidade da vida espiritual, reforçando que a individualidade e os laços afetivos persistem
com espíritos atraídos a ambientes compatíveis com a sua moralidade. Importante dizer que nesse livro ela vai citar Júpiter e ela vai citar as belezas de Júpiter, né? Dos lugares que ela visitou e tal. Lógico que ela, como espírito, estava em condições de realizar essa visita, condições morais e vibratórias para estar ali. Então, ela foi junto com os trabalhadores espirituais para esse passeio, né? E ela descreve no livro. Bem interessante também. Outros pensadores espíritas, como Emmanuel, em obras O Consolador, salienta a continuidade da evolução espiritual e a adequação de cada mundo ao desenvolvimento dos espíritos. Eu achei interessante essa parte aqui, porque, olha só, imaginem, por exemplo, que um espírito que estava encarnado num outro planeta, num outro sistema distante, e neste planeta especificamente ele tinha 3 metros de altura. E aí ele tem, por missão ou por necessidade, encarnar na Terra numa próxima vida. Lá, o perispírito dele era adequado para aquele mundo. Aqui na Terra, ele vai ter que se readequar num corpo de um humano terrestre. Então, aonde eu estou inserido, e eu estou falando do plano encarnatório, aonde eu estou inserido como espírito encarnado, o meu perispírito, sim, ele sofre as influências do ambiente em que eu vou encarnar. E tem que ser assim. É por isso que, até nas obras do Divaldo, ele cita que algumas situações em relação a algumas síndromes, algumas dificuldades, vem muitas vezes desse choque entre essas encarnações. Mas não vem por acaso, porque Deus é soberanamente justo e bom. Vem por necessidade daquele espírito de passar por aquele momento, por isso ou a família que recebeu. Leon Denis, em Depois da Morte, explica a ascensão progressiva da alma através das múltiplas existências e dos diversos planos espirituais. Criação e evolução. Vamos terminar. Deus criou inúmeros mundos habitados para o progresso das almas. A Terra é um mundo de provas e expiações em transição para um estado de regeneração. Não existe condenação eterna. A misericórdia divina oferece sempre novas oportunidades. Olha que maravilhoso isso. Eu sempre terei uma nova oportunidade. E às vezes, gente, eu não preciso ter que esperar desencarnar para numa próxima encarnação ter essa oportunidade. Não. Às vezes a oportunidade aparece nesta encarnação para mim. Eu só preciso estar atento, eu só preciso perceber, eu só preciso olhar. Às vezes vem com o convite de um amigo, vamos lá na casa espírita, vamos lá assistir uma palestra, vamos lá receber um passe. Às vezes vem com alguém que segura a tua mão num momento difícil, às vezes vem com alguém que te oferece uma oportunidade de trabalho, que estava há um tempo sem trabalhar, preocupado. Então, essa oportunidade de evoluir, de melhorar, de sair de uma condição difícil para uma condição melhor, Deus está sempre nos oferecendo. E a gente precisa lembrar o seguinte, a gente tem torcedores. Nós temos torcedores lá de cima, no plano espiritual. Familiares, amigos que já partiram, que pedem muito por nós, que torcem por nós. E não necessariamente dessa encarnação, das outras encarnações também. E que ficaram lá e que às vezes até evoluíram mais que a gente, estão numa condição melhor. Então, conseguem pedir por nós. Eles estão torcendo por nós. Então, quando a gente imagina que a gente vai despencar, vamos nos apegar a Deus, a Jesus, porque eu tenho certeza que esses irmãos vão estar ali no nosso lado, intercedendo por nós junto a Jesus. Então, para vocês verem como essa fraternidade, ela é total. E quando nós chegarmos no mundo de regeneração, provavelmente, pelo menos é o que o Chico até falava, sempre falava, inclusive está naquele programa Pinga Fogo, de entrevista dele da década de 70,
que esse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano encarnado, isso vai ser tranquilo, isso vai ser fácil, isso vai ser comum. Eu não sei de que forma, mas vai acontecer. Já acontece através das mediúnicas. Mas pelo que ele fala, vai ser uma coisa, uma tecnologia que vai ser descoberta por acaso e que vai permitir esse contato. E é claro que isso vai acontecer, gente, porque a gente vai evoluir. Como é que a gente imagina a gente evoluir para um mundo de regeneração, mundo feliz, e não ter contato com o plano espiritual? Não tem como. Então, isso vai acontecer naturalmente no momento certo. A reencarnação é o principal instrumento de progresso e aprendizado. Então, quando eu chego lá no mundo celeste, eu não preciso mais encarnar. Vocês concordam? Então, a reencarnação, que seria uma necessidade de aprendizado ou progresso, eu já não vou precisar mais ter. Mas até o mundo feliz, sim, só que de uma maneira bem mais tranquila. Cada espírito habita moradas materiais e espirituais que correspondem ao seu grau evolutivo. A justiça divina proporciona oportunidades iguais para todos os seus filhos. Aqui ele está dizendo que Deus não faz distinção. Ele proporciona oportunidades iguais para todos. O destino final de todos os espíritos é a perfeição relativa e a felicidade plena. Nós fomos feitos para sermos felizes. É muito importante a gente lembrar disso. Até naqueles dias que a gente amanhece mal, a gente tem que lembrar. Eu estou aqui, sou filha de Deus, eu estou aqui para ser feliz. Eu vim para ser feliz, eu fui criada para ser feliz. Porque é isso que Deus quer para mim. E a nossa conclusão. Além disso, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo expande nossa visão do universo e da vida. As muitas moradas representam os vastos mundos físicos e espirituais, todos destinados ao aprendizado e aperfeiçoamento dos espíritos, evidenciando a infinita misericórdia e justiça de Deus. Esta mensagem nos convida à esperança, responsabilidade e confiança no progresso contínuo da alma. E eu quero deixar uma pergunta final para cada um fazer para si mesmo. Quando eu sair daqui, para onde eu quero ir? Ok? Vamos pensar nisso? Quando eu desencarnar, para onde eu quero ir? Que mundo eu quero habitar? Muito obrigada, gente. Uma ótima tarde para todos vocês. Que Jesus nos abençoe.